bastante do Vasco sobre toda essa situação. Você que é torcedor do Vasco, como é que você está se sentindo com essa determinação aí? Não pode ter público em São Januário. Não pode ter nada. Não pode ter público, não pode ter jogo, não tem a mínima condição. Toda essa história aí que a gente viu e que gerou muita polêmica, muita contradição, inclusive, uma série de problemas aí essa semana. Tá certo, tá errado? Vamos discutir esse assunto aqui, certo? Daqui a pouco o Pedro Ivo vai comentar. Marcel, vamos pro Lúcio Barbosa, é isso? Vamos ouvi-lo? Vamos lá? Vamos ouvi-lo sobre essa situação aí do Vasco. Vamos lá. Por outras decisões da Justiça, a gente ter essa impossibilidade de receber o nosso torcedor na nossa casa, a gente tentou ir jogar no Maracanã. A gente cumpriu todo o processo, que sempre foi o mesmo processo desde que começou a concessão no Maracanã, que a gente tem um consórcio no Maracanã com o Flamengo e Fluminense. A gente mandou o pedido em tempo hábil, a gente cumpriu com todos os passos do processo que sempre foi combinado. Nós cumprimos a punição, né, de ter 4 jogos sem a nossa torcida na nossa casa. Nós aceitamos a decisão da Justiça, cumprimos e agora a gente quer jogar em casa, né? A nossa primeira opção sempre foi São Januário. A gente quer jogar em São Januário com a nossa torcida. A proibição ela não se trata só do interno de São Januário. Ela se trata também do externo de São Januário, dos arredores. Então a gente está tentando também, em paralelo, liberar São Januário para a nossa torcida. Se a gente conseguir, essa é sempre a nossa primeira opção. Mas é claro que a gente se incomoda, né, quando a gente fala que São Januário, ela tem os arredores de São Januário, é um lugar perigoso, nos incomoda, porque São Januário, o Vasco cresceu junto com a Barreira. Eu frequento a Barreira do Vasco desde que eu sou moleque. Então, eu sempre estive lá e nunca aconteceu nada comigo. Acontece coisas? Claro, acontece. Assim como em todo o Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil. Então, você acabar com o público em um estádio ou em qualquer lugar que seja, é muito delicado quando você fala que os arredores são perigosos, que você tem risco, que você tem tiroteio e tudo mais. E a Barreira do Vasco é uma sociedade que ela precisa muito que o estádio funcione com o público. A gente está falando de 20 mil famílias impactadas sem público no estádio, né? A gente tem outros projetos para alavancar a Barreira do Vasco. Papo do CEO do Vasco com o nosso querido Cícero Mello explicando essa situação. O Marcelo Rubioli, juiz que sugeriu a interdição de São Januário, disse o seguinte. Vamos lá, para você entender. Eu estava até achando estranho, tinha um escudo do Flamengo ali, mas o que é isso? O que essa tela está insinuando? Agora, o juiz é flamenguista? Pois é, ó, tem uma insinuação nessa tela aí, hein? Vamos lá, agora sim com o escudo do Vasco, belíssimo escudo do Vasco. Para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa e interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar ao estádio. Então, a gente vai ter que interditar alguns outros estádios aí no país, hein? No país, estou falando. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Bom, áreas estreitas em volta ao estádio, também teremos que interditar outros estádios no país. Torcedores se embriagando ao redor do estádio, aí nós vamos ter que interditar todos os estádios desse país e possivelmente do planeta. Aí não tem mais futebol. Além de bares, restaurantes, festas particulares e outros lugares mais. É isso. Acabou. Não tem mais nada na rua, né? Porque gente se embriagando, embriagar para você pode ser 1, 2 copos de cerveja, como pode ser várias garrafas, né? Embriagando é geral. Então o cara toma um copo de cerveja, 2, parou, já está se embriagando. Acabou, né? Depende do seu entendimento de embriagar. Então, é estapafúrdio isso. Eu entendo a preocupação com a segurança, mas, gente, há quanto tempo tem jogo em São Januário? E aí tem colocações ainda sobre a estrutura de São Januário com relação à laje. Cita que o estádio deveria já ter passado por reformas, não passou, que a estrutura, não usa essa palavra, mas dá a entender que é uma estrutura capenga e que não pode ter jogo de jeito nenhum. Não pode ter jogo, não pode ter o mínimo de pessoas lá dentro. Preconceito? Muita gente está falando em preconceito. Muita gente está falando de injustiça, 2 pesos, 2 medidas, elitização. Tem uma série de coisas sendo questionadas aí nessa decisão. É por isso que o Vasco não pode jogar em São Januário. A questão não é mais a punição com relação ao jogo do Goiás. Essa foi cumprida.
de um mês, depois 4 jogos, o Vasco cumpriu os 4 jogos, poderia voltar, mas aí teve essa decisão que impede o Vasco de jogar em São Januário e depois teve toda a questão envolvendo o Maracanã, que aí você chega no ponto final dessa história toda para passar para o Pedro Ivo, que é o desrespeito ao torcedor. O torcedor do Vasco, que está empolgado com as contratações, com a chegada do Payet, por dias melhores, porque a situação do Vasco não é nada boa na tabela, vai ter que fazer um segundo turno excelente para poder fugir do rebaixamento, não é nem para ganhar vaga na Libertadores, poder fugir do rebaixamento. O torcedor vive esse momento de empolgação, de esperança com contratações e tudo. O torcedor quer ver o Vasco, vai lotar o Maracanã certamente, mas até ontem, quinta-feira, o jogo é domingo, 11 da manhã. Até ontem, quinta-feira, o torcedor não sabia aonde ia ser o jogo do Vasco. E aí é um desrespeito com o torcedor, é uma sacanagem com o torcedor. É uma sacanagem com o torcedor. Isso é uma desorganização, é uma bagunça, sabe? Uma bagunça. Agora o torcedor sabe que o jogo vai ser no Maracanã, mas soube ontem. Isso aí já para estar certo, ó, faz tempo. E aí tem toda essa questão do Maracanã. Eu vou passar para o Pedro Ivo, que está atento a tudo isso, está ligado a todas as informações, para começar a nossa análise desse imbróglio envolvendo não jogar em São Januário e todo o imbróglio que envolveu a questão do Maracanã. Que podia, não podia, aí ontem pôde. Fala, Pedrão. Tudo bem, William? Mais uma vez aqui. Em alguns momentos no F90, dentro do F90, eu sempre bato na tecla que muitas vezes a gente abre o programa, a gente demora a falar de futebol. E nem é pelaquela nossa interação, pelo bom humor, pelo nosso clima leve, mas é violência de torcida, é violência fora do estádio, é gente que sabota o produto futebol, e dessa vez vem muito do poder público, e eu acho que a gente precisa falar do poder público antes de chegar num debate clubista, e eu não vou nem aqui me ater agora ao debate esdrúxulo e pequeno sobre o que é a barreira do Vasco, que são os arredores de São Januário. Então tem um grande problema aí de justiça, de poder público, que quando você não resolve juridicamente, legalmente, tecnicamente, de quem é o Maracanã, de quem ele pertence naquele momento, seja Flamengo, seja Fluminense, gestão compartilhada, quais os direitos que estão ali, se é uma gestão de transição, se é uma prorrogação de 180 dias, se é uma prorrogação de 1 ano, você tem um imbróglio. Hoje você não sabe quem manda no Maracanã. Por mais que a gente ache que Flamengo e Fluminense tem essa posse, tem muitas brechas. E quando tem uma decisão jurídica aqui, um mandato de segurança ali, você fica sempre refém disso. Então, o poder público ele joga contra também o seu principal equipamento esportivo no Rio de Janeiro, talvez o mais emblemático do Brasil. Então você não tem essa clareza. E aí você abre brecha para os ratos saírem do esgoto, porque quem fala em violência, em gente bebendo, em área perigosa, nada mais está fazendo que destilando o seu preconceito num pedaço de papel, é a oportunidade que tem, e a justiça muitas vezes ela é parte significativa da elite do Brasil, aquilo ali então está só vomitando. Os ratos saem do esgoto e começam a fazer a festa por ali. Mas é muito de um poder público que não consegue se entender, não consegue dizer o que é e o que não é do Maracanã. Aí, cara, o Fluminense puxa para o seu lado, o Flamengo puxa para o seu lado e o Vasco também, que tem direitos, legalmente puxa para o seu lado. É uma pena porque, mais uma vez, o jogo fica à parte, o espetáculo fica à parte, o cara que mora fora, a torcida do Vasco é grande, fora até do município, que eu digo, ele demora a se organizar, na quinta-feira à noite para um jogo domingo é difícil, então tudo isso joga contra. Olha o tanto de episódio, dia após dia, que joga contra o futebol, que deveria ser o grande espetáculo. Então acho que não tem como começar a falar nada de Vasco, Fluminense, Flamengo, preconceito dessa gente, sem entender que a culpa está nessa turma que joga muito contra para o futebol, para o espetáculo. E, mais uma vez, a gente está aqui demorando a entrar no assunto que deveria ser prioridade aqui, que é o futebol, como diz o nome do nosso programa, William. Verdade. Birner também já queria falar, se movimentou ali, porque todo o processo ele é escabroso, né? Porque desde São Januário até a decisão do Maracanã. É mais ou menos... O problema, se existe problema, é o problema de segurança pública. Perfeitamente. E você não pode punir o clube que não tem nenhum direito ou capacidade de gerenciar segurança pública. Se existe problema e se tudo isso se justifica. Eu não vou nem entrar na questão da bebida ali, porque eu hoje em dia não bebo. Já bebi bastante, hoje em dia não bebo. Mas quem quer beber, bebe. A bebida é legalizada, a pessoa tem que beber com responsabilidade, ela não pode dirigir, tem limites para isso, né? E até onde eu sei, pelas leis brasileiras... O Vasco tem a ver com isso também. Então, exatamente. O Vasco tem a ver com a embriaguez dos outros. O Vasco não tem absolutamente nada a ver com isso. E esse retrato agora que a gente está vendo, eu chamo de perseguição. Que o Vasco está sofrendo de perseguição. Eu acho que é mais uma bandeira que o Vasco, na sua rica história, está levantando. O Vasco é o único time grande do Rio de Janeiro que é da Zona Norte. Para quem não conhece muito bem a geografia do Rio,
né? O Flamengo é o time mais popular do Brasil, mas o Vascaíno se orgulha de ser o verdadeiro time do povo. Que é o que lutou contra o racismo lá nos primórdios, que é o que foi, digamos assim, impedido de jogar a primeira divisão do futebol carioca, porque não tinha estádio. O Fluminense, Zona Sul, Laranjeiras, né? Pioneiro do futebol carioca, Botafogo também, Zona Sul, é um bairro, o Flamengo é um bairro, a Gávea fica do lado da linda Lagoa, né? Então, assim, tal, e o Vasco era da Zona Norte e não tinha estádio. Obrigaram o Vasco praticamente, você não joga. Primeiro porque tem preto, depois porque não tem estádio. E o Vasco foi lutando contra todo esse sistema, e ali era sistema mesmo, né? O que a gente fala aqui de sistema, contra arbitragem, tal, contra tal time e tal. O Vasco lutou contra o sistema, muitas vezes, nos primórdios, e fez na raça esse estádio. São Januário, até a construção do Maracanã em 50, era o grande estádio do país. Getúlio Vargas fazia comício e tal. Sim. E para quem conhece, a arquitetura de São Januário é linda, parece mesmo uma caravela, você tem uma sensação que é montado para isso, assim. Não joga mais. Mas o Vasco não vai fazer os arredores. Então, como é que vai ser feito? E não tem que fazer, aliás, né? os arredores não são responsabilidade do Vasco. O Vasco não tem que fazer os arredores, o Vasco não tem que cuidar dos embriagados, o Vasco não tem que cuidar ali do entorno. Não é do Vasco, você falou no começo, não pode ser pública, cara. O Vasco não faz distribuição de renda, o Vasco Entendeu? não manda na polícia, O Vasco não determina onde você investir o dinheiro público, da se vai ser em SAF, moradia. o cara da ou se- 777 não é o presidente da República, não é o governador constrói do escola. Rio. Ele não é. Entendeu? O Vasco não tem... O Vasco não faz saneamento pode básico. cuidar, desculpa, Zé, o Vasco pode futebol. cuidar. O que o Vasco tem que cuidar, e tudo bem, tem que cuidar, é da infraestrutura do seu estádio. Se tem problema com relação à saída de emergência, se o banheiro tá ruim, que você citou, se tem laje lá que precisa mexer, arquibancada, ok, isso é responsabilidade do Vasco, assim como outros clubes têm que ter. Não é só o Vasco que tem problemas de infraestrutura no seu estádio. Vários e vários clubes grandes deste país, têm problemas de infraestrutura em seus estádios. Então já começa por aí. O que é para um vai ter que ser para todo mundo. Agora, você não pode privar o clube de jogar no seu estádio com a sua torcida por questões que não são responsabilidade do clube. O que o clube vai fazer? Fecha São Januário, conversa aí com a 777, vamos ver se eles constroem um estádio, vamos ver name rights, em algum lugar que esse juiz aí acha que é o país das maravilhas. Posso dar um exemplo? Eu duvido que encontre um lugar 100% seguro. Eu queria dar um exemplo disso, depois você pode dar, que é o que eu falei sobre o futebol estar inserido na sociedade. O jogador de futebol hoje faz um gol e comemora, sem colocar a mão na genitália, sem nada. Faz simplesmente esse gesto. Sim. Aí o que acontece? Os jogadores da equipe adversária vão lá querer bater nele, a torcida chove, o que tiver na mão chove também, um monte de coisa, né? E aí eu pergunto, é isso que eu falo. O jogador não pode comemorar? Ele não está instigando nada? Para mim não está fazendo nada, não está quieto. Aí que eu falo sobre a questão da sociedade, que é a questão da gente ter que conversar, discutir o nosso comportamento com isso. O futebol precisa educar? O futebol precisa ser o responsável por... Não, vem cá, o Vasco tem que fechar. Não, o Vasco não é culpa disso, não é culpa do Vasco. A culpa é da sociedade. A culpa é de uma série de outras coisas que estão correndo junto e paralelo ao futebol, que infelizmente ninguém tem coragem de mexer.